compreenda melhor o passado, o presente e os acontecimentos revelados por Deus sobre o futuro da humanidade. Ligados na Palavra Profecias. Olá, bem-vindos ao Ligados na Palavra. É muito bom tê-lo aqui conosco mais uma vez. Estamos dando continuidade ao estudo de Daniel 8, que fizemos na semana passada sobre os 2 animais e o chifre pequeno. E hoje nós vamos dar respostas a uma pergunta que ficou no ar, que um anjo fez para o outro em Daniel 8,14, quando um pergunta: até quando essa situação vai continuar? E o outro anjo respondeu: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Nós vamos tratar hoje de purificação do santuário. Como você já deve estar percebendo, nós estamos aqui num cenário diferente daquele que normalmente nós apresentamos, os demais temas do Ligados na Palavra. Nós estamos aqui diante de uma réplica do santuário terrestre, que era uma réplica do santuário celestial. E nós vamos orar para pedirmos a presença de Deus aqui conosco. Grandioso Deus e Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor, pelo privilégio, pela alegria que Tu nos concedes nessa noite, Pai, de estarmos aqui diante de um modelo do Teu santo templo, Senhor, do Teu santo trono, do santuário celestial que Tu mostrastes para Israel, para que Israel construísse e Tu pudesses habitar no meio deles. Pai querido, vem nos mostrar, vem nos impressionar através do Espírito Santo com a maravilha da Tua santidade, da Tua justiça e da Tua bondade, Senhor. Vem nos mostrar, Pai, vem nos dar a esperança de que Tu és um Deus profundamente envolvido com a nossa salvação. Isso é prioridade absoluta para Ti. Nos ajuda, Senhor, a entendermos a doutrina do santuário, para que possamos usufruir também das bênçãos da Tua bondade, do Teu amor e do Teu perdão. Vem estar conosco, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. A primeira cena que a Bíblia nos mostra, que a Bíblia descreve após o pecado, é Deus procurando por Adão e Eva. Ele sai andando pelo Jardim do Éden e diz aquilo que nós lemos lá em Gênesis 3:9. Onde estás? O amor de Deus é assim, não é um amor orgulhoso, não é um amor que se retrai. Deus nos ama tanto que Ele vai atrás. Apesar da desobediência, apesar da transgressão de Adão e Eva, Deus busca os seus filhos queridos. Ele sai à procura deles. E através dessa transgressão, quando Deus já tinha inclusive advertido que se eles viessem a desobedecer a Deus, eles morreriam, como Adão e Eva não tinham entendimento sobre a morte, porque eles só conheciam o que era bom, eles só conheciam o bem, eles só tiveram entendimento sobre a gravidade do pecado, sobre os danos terríveis da desobediência, quando Deus
teve que colocá-los para fora do jardim, mas antes disso, Deus sacrificou cordeirinhos para vesti-los. Como um pai amoroso que ele é, ele precisou colocá-los para fora do lar que tinha construído para eles, mas não fez isso sem vesti-los. Só que para Adão e Eva foi uma dor muito grande contemplar a morte daqueles animaizinhos. Só ali naquele momento eles tiveram noção da tragédia que é o pecado. E durante muito tempo, enquanto olhavam para suas vestes, peles de cordeiro, eles lamentavam e choravam profundamente por ver a consequência terrível da sua desobediência. Mas Deus não desamparou. Deus ali mesmo no Éden, ele fez a promessa de um Salvador, de um cordeiro que viria morrer no lugar deles. Deus prometeu através de Gênesis 3,15 que Deus colocaria no coração do homem a repulsa pelo pecado. E assim, Adão e Eva continuaram vivendo, continuaram colhendo as consequências da sua transgressão. A humanidade afundou cada vez mais feio no pecado, cada vez mais fundo. E Deus, então, lá no Sinai, reúne o povo de Israel para dar a sua lei, mostrando que a quebra da lei não invalida a lei. A lei havia, sim, sido quebrada, mas Deus escreveu essa lei. Deu em tábuas de pedra para Moisés. E o povo, diante da grandeza, da majestade, da descida gloriosa de Deus sobre o Monte Sinai para entregar as tábuas da lei, o povo assumiu o compromisso com Deus de fazer a vontade de Deus. Mas bastaram 40 dias com Moisés lá no monte, juntamente com Deus, para que o povo já transgredisse outra vez a lei de Deus, construindo um bezerro de ouro e idolatrando esse bezerro como sendo seu Deus. Caíram outra vez. E, mais uma vez, Deus não os desamparou. Mesmo após essa idolatria, Deus tinha cuidado deles ao longo do deserto. Deus tinha retirado o seu povo da escravidão do Egito. Deus vinha trazendo esse povo pelo deserto, abrindo o Mar Vermelho, segurando as águas do Rio Jordão, alimentando esse povo, cuidando deles, né? E transgrediram, mas Deus não desiste daqueles que são dele, daqueles a quem ele ama. O povo se afastou de tal maneira de Deus que não quis mais nem ouvir a Deus. Então, Deus elabora um plano para continuar junto com o seu povo. Ele chama Moisés e lá em Êxodo 25, verso 8, ele diz o seguinte: E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Veja, o povo rebelde, um povo que persistia e afundava no pecado, mesmo assim Deus encontrou uma saída para ficar tão perto do seu povo quanto o pecado lhe permitia. Deus mandou construir um santuário para poder habitar no meio do seu povo. E ele chamou Moisés e lhe disse o seguinte: Segundo tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Ele mostra para Moisés o santuário celestial.
como acabamos de ver no texto bíblico, Deus diz, presta bastante atenção no modelo para que você faça semelhante ao que eu te mostrei. Deus mostra para Moisés o santuário celestial, com todos os seus móveis, com toda o ritual que lá acontecia, e capacitou pessoas aqui na terra para construir o santuário. E Deus, para isso, Deus exortou ao povo que contribuísse com o que podia para essa construção, porque eles estavam num deserto, eles vinham caminhando já há alguns anos, e o próprio povo se desfez de tudo aquilo que tinha. Deus pediu ofertas para a construção do santuário, conforme nós lemos no texto bíblico a seguir. Fala aos filhos de Israel que me tragam oferta. De todo homem cujo coração o mover para isso, dele recebereis a minha oferta. Esta é a oferta que dele recebereis: ouro, prata, bronze, linho fino, pelos de cabra e peles de carneiro, peles finas e madeira de acácia, azeite para a luz, pedras de ônix e pedras de engaste. E o povo de Israel contribuiu tanto com a construção do santuário, trouxeram tantas ofertas, tanto ouro, tanto bronze, tantos tecidos que Deus havia pedido, enfim, atendeu tanto a exortação de Deus, que Deus precisou, através de Moisés, mandar o povo parar de trazer ofertas. Dessa mesma maneira nós devemos agir em relação à nossa liberalidade com Deus. Devemos dar com prazer, dar visando sempre o reino de Deus, o evangelismo, a pregação da palavra de Deus. Era essa a lição que Deus quer nos ensinar em relação a esse assunto também. E começaram a construção do santuário. Levou aproximadamente meio ano para que o santuário fosse construído. Após o término da construção, aconteceu uma coisa extraordinária. Deus, através de uma nuvem, desceu no lugar santo, no lugar santíssimo do santuário, e ali a glória de Deus encheu o santuário. Durante vários dias ninguém pôde entrar no santuário. E o povo de Israel ficou satisfeito com isso, porque eles entenderam que Deus tinha aprovado a construção que eles fizeram. Como era essa construção? Semelhante a essa que nós estamos vendo agora. O santuário propriamente dito, com um santuário móvel, paredes desmontáveis. Ele era levado pelo deserto. Durante aproximadamente 40 anos do êxodo israelita, acredita-se que esse santuário tenha sido montado e desmontado aproximadamente 41 vezes. Ele tinha camadas diferentes na sua cobertura, tudo seguindo a orientação de Deus, uma camada de tecido azul, o vermelho simbolizando o sangue de Jesus, e o branco, a justiça de Cristo. Eram tecidos, peles de animais que protegiam bastante o interior desse santuário. Fora do santuário, nós encontramos o pátio, ou o átrio, que era onde estavam dois móveis: o altar de o altar de holocaustos, o altar de sacrifícios, onde os animais eram ali queimados após serem sacrificados, e também a pia. Na frente do altar de sacrifícios ficava a pia.
Aqui, nesse pátio, acontecia o serviço diário, ou seja, 2 vezes por dia eram sacrificados animais por toda a nação de Israel. Muitas pessoas não tinham condição, ou porque estavam distantes, ou porque não tinham condição financeira, de trazer animais para serem sacrificados. Então, o sacerdote, pela manhã e à tarde, sacrificava animais pela nação de Israel. Isso simbolizava o sacrifício que Jesus fez por cada um de nós. Arrependidos ou não, aceitando ou não o sacrifício de Jesus, Jesus morreu por cada um de nós lá na cruz do Calvário. Mas também era comum no pátio chegarem pecadores arrependidos, que vinham em busca de perdão de pecados, trazendo animaizinhos sem defeito, conforme a orientação de Deus, e era função do sacerdote examinar esses animais, conferir se realmente eles eram perfeitos, se eles eram dentro da prescrição de Deus de até 1 ano de idade. Então, o pecador arrependido vinha, colocava a sua mão direita sobre a cabeça do animalzinho, confessava o seu pecado e dessa forma ele estava transferindo o seu pecado para o animalzinho e imolava esse animal, degolava o animal. Então, o pecador, após esse ato, saía perdoado, mas o animalzinho morria no lugar dele. Então, o cordeirinho que era sacrificado ali apontava para a cruz do Calvário. Por isso, quando João Batista pela primeira vez viu Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. O cordeirinho era imolado e o pecador saía perdoado. O primeiro compartimento do santuário propriamente dito era chamado de lugar santo. Agora nós vamos entrar no santuário, coisa que só era permitida ao sacerdote no serviço diário. Ele adentrava a cada dia, 2 vezes por dia, no lugar santo, onde nós encontramos o candelabro de 7 braços, o altar de incenso e a mesa da proposição, onde estavam os 12 pães. Do lado esquerdo do lugar santo ficava o candelabro com 7 lâmpadas. Essa luz era mantida constantemente acesa e foi acesa pelo poder de Deus, pela glória de Deus, e ela representava a atuação do Espírito Santo na nossa vida, que tem a função de nos conduzir a Cristo, que é a luz do mundo. Através desse simbolismo, dessa ilustração, Deus nos ensina a necessidade que nós temos de comunhão com Deus, de buscarmos a Deus através da oração, através do estudo da sua palavra, para podermos permitir que Deus haja na nossa vida de tal maneira que nós nos tornemos parecidos com Deus. No lugar santo, primeiro compartimento do santuário, o altar de incenso. Ali era o lugar onde o sacerdote ficava mais próximo de Deus. Era onde ele podia ir mais próximo diante da glória de Deus. E lá ele procedia a aspersão do sangue que havia sido derramado pelo Cordeiro lá no pátio, lá
quando ele foi sacrificado. A aspersão do sangue nos chifres do altar, que era todo de ouro, tinha cerca de 1 metro de altura, 50 centímetros aproximadamente de largura, ele, além de aspergir no altar, ele aspergia também no véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Esse véu era uma cortina riquíssima e ali estava, Deus capacitou pessoas para aplicarem nessa cortina, bordarem nessa cortina figuras de querubins, que são os anjos de Deus, que também estão profundamente envolvidos no processo da salvação. Ao fazer isso, ao aspergir o sangue no altar e na cortina, esse ato simbolizava o registro dos pecados no santuário. Lembre, o pecador saiu perdoado, porque o cordeirinho morreu no lugar dele. O cordeirinho ou qualquer outro animal, dependendo do tipo de pecado que era praticado e por quem era praticado, mas o mais comum era o cordeiro. Então, o cordeiro morreu, derramou o seu sangue pelo perdão do pecador. Esse sangue agora é trazido para dentro do santuário, representando o registro, quer dizer, dia após dia, o santuário ia sendo contaminado, ele ia sendo cada vez mais agravado pelo pecado, pelos pecados que aqui eram registrados. Diante do altar de incenso era feita também a oferta de incenso. Quando o sacerdote se aproximava desse local, ele, ao oferecer incenso, essa fumaça que subia representava a oração dos santos. E quando ele efetuava essa oferta, ele não olhava para nenhum outro lugar, a não ser através do véu, ele olhava para o propiciatório, que é o móvel que está dentro do lugar santíssimo, que nós já vamos ver. Assim procedendo, ele estava ilustrando a nossa situação quando nós oramos e não visualizamos a Deus, mas confiamos, temos fé de que Ele nos ouve, de que Ele nos atende. A oferta de incenso, quando ela acontecia, como a divisão entre o lugar santo e o lugar santíssimo não atingia o teto do santuário, essa fumaça, esse incenso, ele passava para o lugar santíssimo. E muitas vezes a glória de Deus era tamanha no lugar santíssimo que invadia também o lugar santo e fazia com que o sacerdote tivesse que recuar, ele tivesse que sair do lugar santo, ele tinha que retornar à porta da entrada do santuário. Aqui no lugar santo, no lugar santo estava também a mesa com os pães da proposição. Eram 12 pães. Esses pães simbolizavam a Cristo, o pão da vida, e representavam a dependência que cada um de nós tem de Deus. Dependência para o alimento físico, o alimento temporal e também o alimento espiritual. Representava também a palavra de Deus, a necessidade que nós temos de nos alimentarmos dessa palavra, porque temos duas naturezas, uma natureza carnal, pecaminosa, e a outra espiritual. E a maneira de alimentarmos essa espiritual, para que ela predomine em nós, é não só através da oração, que era representada no altar de incenso, como também através do estudo, da leitura, do exame da palavra de Deus. Esses pães, eles eram trocados a cada sábado. E o sacerdote recolhia os pães. Esses pães eram
substituídos, eram trazidos novos pães, e os pães que foram retirados serviam de alimento para os sacerdotes. E assim Deus ia ensinando através desse audiovisual, dessa constante repetição dos rituais, das cerimônias. Deus ia ensinando o seu povo a ter comunhão com Ele, a depender dEle, a entender que para nós só existe vida em Cristo, para nós só existe salvação na cruz do Calvário. Assim como o altar de sacrifícios representava a cruz de Cristo, no lugar santo nós temos o segundo passo do processo da salvação, o processo da santificação. Aqui os pecados eram registrados, estávamos livres da condenação do pecado, mas o pecado ainda estava registrado aqui. A cada dia esses pecados se acumulavam no santuário. Além do sacrifício diário que acontecia no lugar santo 2 vezes por dia, às 9 da manhã e às 3 horas da tarde, hora em que Jesus morreu na cruz do Calvário, acontecia também um outro serviço, esse muito especial, com uma finalidade muito específica. Era o serviço anual, ou aquilo que os judeus chamavam de dia da expiação, o dia do juízo para Israel. No serviço anual, entrava em cena a figura do sumo sacerdote. Veja, dentro desse ritual do santuário, do cerimonial do santuário, somente uma tribo havia sido escolhida por Deus para trabalhar no santuário. Era a tribo de Levi. Porque naquele episódio lá, da descida de Moisés do Monte Sinai, quando ele encontra os israelitas dançando em volta de um bezerro de ouro, adorando o bezerro de ouro, Moisés se enche de ira santa e diz: agora vocês têm que decidir, agora vocês têm que escolher a quem vocês vão servir. A primeira tribo que se posicionou ao lado do Senhor foi a tribo de Levi, que era a tribo também de Arão. E então todos os sacerdotes, os sumos sacerdotes, eram da família de Arão, mas para os demais trabalhos do santuário era usada a tribo de Levi. Dentro da família de Arão, os descendentes diretos de Arão eram escolhidos, analisados, eram escolhidos como sumo sacerdote. Esse sumo sacerdote, ele tinha que ter características muito especiais. Quando se aproximava o dia da expiação, o dia que era dia de juízo para Israel, e isso acontecia no 10º dia do 7º mês, correspondendo aproximadamente ao nosso 10 de outubro, uma semana antes, 10 dias antes, os sumos sacerdotes já tinham que vir para o tabernáculo ou para o santuário, ficar ali em preparação, uma preparação muito especial. Não era permitido nem que eles dormissem na véspera do dia do juízo, para que não sonhassem e não se contaminassem com qualquer coisa. 10 dias antes do dia do juízo, do dia da purificação do santuário, os atalaias de Israel começavam a tocar as trombetas, anunciando o juízo vindouro. E o povo de Israel passava esses 10 dias em profunda oração e em jejum e em reconsagração a Deus, confessando os seus pecados, e o sacerdote vinha para o templo e ali ele ficava numa preparação muito especial.
Eram 24 turnos, 24 grupos de sacerdotes. Haviam de prontidão, de plantão, vários sumos sacerdotes. Caso acontecesse de um deles ficar doente, ele não podia oficiar, porque nada contaminado podia entrar no santuário. E então, o sumo sacerdote, ele trazia, nesse dia, cabia a ele trazer 2 bodes, 2 animais, que também participariam do sacrifício. Esses bodes eram lançados sortes sobre eles e um deles era sorteado, o que fosse sorteado iria representar a Cristo. E o outro era chamado bode emissário, o bode Azazel, ele representaria Satanás. Nós vamos conhecer agora o lugar santíssimo, ou Santo dos Santos, um lugar onde só o sumo sacerdote tinha permissão para entrar uma vez por ano. Aqui era feito a purificação do santuário, através da entrada do sumo sacerdote com o sangue do bode que havia sido sorteado para representar a Cristo. Ele aspergia esse sangue sobre o propiciatório. O propiciatório significa ser propício, quer dizer, o sacrifício de Jesus é propício para o nosso perdão, para a nossa reconciliação com Deus. Aqui era promovido exatamente isso, a reconciliação do pecador com Deus. Os pecados, ao ser o sangue aspergido sobre o propiciatório, representando Jesus, os pecados eram retirados do santuário e lançados sobre Jesus, porque foi assim que ele morreu. Ele assumiu a nossa culpa, ele assumiu os nossos pecados. Então, o santuário ficava livre dos pecados, mas os pecados eram lançados sobre Jesus. E o sumo sacerdote representava exatamente a Cristo. E ele tinha uma roupa, era uma roupa especial, também uma túnica branca feita de linho puro, de uma só peça, sem costura. Tinha uma outra túnica azul, um éfode que ia por cima dessa túnica azul, e ele tinha um peitoral, um peitoril, ali onde estavam as 12 pedras preciosas representando as 12 tribos de Israel. Ou seja, o sacrifício de Jesus era por todas as nações. E ele tinha nos seus ombros 2 pedras, à direita o Urim e à esquerda o Tumim. Essas pedras, elas tinham uma função extraordinária. Elas serviam como meio de comunicação com Deus. Quando eles precisavam consultar alguma coisa para Deus, se a resposta fosse sim, a pedra do lado direito, o Urim, uma luz repousava sobre ela. Se Deus reprovasse ou negasse a solicitação do povo de Israel, a pedra da esquerda vinha como que uma sombra sobre ela. E assim, o sumo sacerdote intercedia, representando a Cristo, representando a Jesus, intercedia por nós. E no lugar santíssimo, nós vemos um único móvel, a Arca da Aliança. A Arca da Aliança e o trono de Deus têm o mesmo significado, é símbolo do governo de Deus. Sobre a Arca da Aliança haviam 2 querubins, 2 anjos, voltados para baixo, voltados com o rosto inclinado, em sinal de reverência e de adoração a Deus.
Deus é tão santo que lá no céu os anjos inclinam o rosto diante de Deus. Esses querubins, eles estão em volta do trono de Deus. Por isso, eles eram colocados nessa posição. No meio deles havia a coisa mais gloriosa do santuário, que era uma luz sobrenatural chamada Shekinah, que representava a glória de Deus. E o que separava o sumo sacerdote da glória de Deus era a fumaça do altar de incenso, lá do lugar santo, que passava para o lugar santíssimo. O sumo sacerdote, quando entrava no lugar santíssimo, ele entrava temendo e tremendo. Era uma experiência única, inigualável. Era o ser humano pecador na presença de Deus. Quando ele entrava aqui, ele fazia o sacrifício, trazendo o sacrifício do bode, ele intercedia pelos pecados de Israel, de toda a nação de Israel. E agora é bom que se destaque o seguinte, nós enfatizamos lá no pátio que os sacrifícios de animais aconteciam a cada dia, por pecadores arrependidos ou não, porque Jesus morreu por cada um de nós, ele morreu por todos os seres humanos. Só que esses seres humanos que não vinham até o santuário trazendo oferta pelos pecados até o dia da expiação, nesse dia do juízo, eles eram extirpados, eram afastados do povo de Deus, do povo de Israel. Isso aí tem ensinamento para nós. Hoje, nós oramos por pessoas queridas, nós intercedemos por elas, pedimos a Deus que perdoe os pecados delas, que derrame sobre elas o Espírito Santo, porque Jesus morreu por elas. Só que tem um prazo limite. Até quando vai essa intercessão? Até quando nós podemos orar por essas pessoas ou devemos orar por elas? Até o dia da purificação do santuário. Se elas mesmas não se posicionarem, se elas mesmas não se voltarem para Deus, não terão salvação. Porque a salvação é individual. A salvação é uma questão de escolha pessoal, de decisão. Então aqui, no dia da purificação do santuário, que era quando acontecia o juízo de Israel, onde todos os pecados do povo de Israel eram apagados, os registros eram apagados, era a última chance também para que as pessoas se voltassem, para aqueles que ainda não tinham se posicionado com Deus, se voltassem para Deus, para que eles se entregassem, se consagrassem, se arrependessem e pudessem se beneficiar do sangue que o Cordeiro de Deus derramou na cruz do Calvário por cada um de nós. Dentro da arca da aliança existiam coisas bastante preciosas também. Fora, nós vemos ali, fora da arca, o livro da lei de Moisés. Aquela lei que Deus mandou Moisés escrever, que está lá em Deuteronômio, capítulo 31, versos 24 a 26. Deus mandou Moisés escrever uma lei que regulamentava, inclusive, o serviço no santuário, o ritual do santuário. E Deus disse para Moisés, coloca essa lei escrita no livro ao lado da arca. Dentro da arca existia
Deus mandou colocar a vara de Arão que floresceu, o cajado de Arão. Deus mandou colocar também o maná, porque ele era símbolo da proteção e do cuidado de Deus. O maná era tipo um pão de mel e ele tinha todos os nutrientes que o ser humano precisa. E isso simboliza também, Deus com isso quer nos ensinar uma reforma de saúde. Deus quer deixar bem claro para nós aquilo que ele diz lá em 1 Coríntios 6, 19 a 20, que nós não pertencemos a nós mesmos, que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo. Deus alimentou muito bem o seu povo durante 40 anos, né? Tanto assim que eles não ficavam doentes. Mas dentro da arca tinha também a constituição do universo, a constituição do governo de Deus, a lei de Deus. As duas pedras do testemunho, pedras escritas pelo dedo de Deus. Veja a diferença. Lei de Moisés foi escrita por Moisés num livro. A lei de Deus foi escrita pelo próprio dedo de Deus em tábuas de pedra, porque ela é eterna, ela é o retrato do caráter de Deus. E, ao colocar as tábuas da lei dentro da arca, Deus quer nos passar o ensinamento de que esses preceitos, esses mandamentos, os 10 mandamentos, inclusive o sábado, devem ser inerentes ao nosso caráter, à nossa conduta. Eles devem estar aqui na nossa mente. Por isso, mandou guardar dentro da arca. E João viu na nossa era, na era cristã, quando ele teve a visão do santuário, lá no capítulo 11 do Apocalipse, ele viu a arca da aliança com as tábuas da lei dentro dessa arca, mostrando assim que a lei de Deus continua sendo eterna, continua imutável. Agora, nós vamos, para finalizar o nosso estudo, nós vamos focar na figura do sumo sacerdote. Você pensa em Jesus? Você se detém na figura dele? Você pensa, por exemplo, o que Jesus estaria fazendo nesse exato momento? Aonde ele estaria? Jesus, hoje, dia 23 de junho de 2015, nesse exato momento, ele está no santuário celestial, diante do trono de Deus, intercedendo por nós. Enquanto ele esteve durante 18 séculos lá no lugar santo, ele exerceu a função de advogado, o nosso defensor, aquele que se colocou entre Deus e nós, equilibrando o amor e a justiça de Deus. A partir do cumprimento da profecia das 2.300 tardes e manhãs, que nós vamos estudar na próxima semana, a partir da data em que essa profecia se cumpriu, Jesus passou do lugar santo para o lugar santíssimo e aí ele acumula funções agora. Além de advogado, ele também é o juiz. Nesse exato momento, lá no céu, Jesus está com uma roupa como essa, roupa de sumo sacerdote, diante do trono de Deus, procedendo o juízo investigativo. Lá no céu, nesse exato momento, está acontecendo um inquérito sobre a nossa vida, sobre a nossa maneira de ser, de agir, de viver, enfim.
Quando Jesus terminar, quando Jesus chegar à conclusão, ele está analisando cada caso, ele está analisando a vida de todos aqueles que se entregaram a ele através de um compromisso público, que é o batismo bíblico, simbolizado lá no pátio ou no átrio do santuário pela pia. Aquela pia com água, né, representa o batismo por imersão. Quando você é batizado por imersão, quando você cumpre os requisitos do batismo bíblico, o seu nome é escrito lá no céu, no livro da vida do Cordeiro. E somente os que têm o nome inscrito no livro da vida do Cordeiro é que serão julgados. Os demais já estão condenados. Quando Jesus terminar de julgar todos aqueles que o constituíram como advogado, como intercessor, ele vai dizer: está feito, está consumado. Ele tira as roupas de sumo sacerdote, troca por uma roupa de linho puro, uma roupa de Rei dos Reis, de Senhor dos Senhores, e volta a essa terra para nos buscar. E assim, o pecado vai ser banido para sempre do planeta Terra. Nós vamos ser retirados da presença do pecado. Então, esteja você aonde estiver, Jesus continua no Santo dos Santos, intercedendo por você, trabalhando pela sua salvação. E para completar o serviço do santuário, o serviço anual do santuário, faltava ainda resolver a questão do bode Azazel, do bode emissário, que representava Satanás. Agora, o sangue do bode que representava Jesus foi aspergido no lugar santíssimo, transferindo assim os pecados do santuário para Cristo, e agora o sumo sacerdote, o nosso verdadeiro sumo sacerdote, que é Jesus, sai do santuário, terminou a expiação, e ele vai agora tratar do bode Azazel, porque nada do que aconteceu dentro do santuário beneficia esse bode, porque ele representa Satanás, o autor do pecado. O sumo sacerdote agora vem, coloca sua mão sobre a cabeça do bode, confessa os pecados do povo de Israel, assim ele transfere os pecados que foram lançados sobre ele para o bode Azazel, e esse bode é levado por uma pessoa designada previamente, ele é levado para o deserto e lá ele é deixado para morrer, representando Satanás durante os 1000 anos aqui na terra. Jesus vai voltar, vai nos retirar desse planeta, vai nos salvar, nos libertar da presença do pecado, e Satanás fica restrito a esse planeta durante 1000 anos. E assim, da mesma forma, representando essa situação, esse bode é levado para o deserto e deixado lá para morrer, para que assim, finalmente, pecado e pecadores sejam erradicados para sempre, não só do santuário terrestre, não só do povo de Deus, mas do universo. Que Deus te abençoe, que você possa ter entendido um pouco mais sobre o amor desse Deus, que apesar da nossa rebeldia, que apesar da transgressão aberta e constante à sua santa lei, faz absolutamente de tudo pela nossa salvação, criando maneiras, elaborando planos, né,
para que nós possamos ser reconciliados com Ele, para que nós possamos agora voltar ao estágio inicial, voltar ao período em que vivíamos com Deus face a face. Que esse seja o foco da tua vida, que esse seja o foco da minha vida. Que a nossa prioridade absoluta seja amar, servir e seguir a esse Deus de amor. Na semana que vem, nós vamos ver exatamente em que data começou o juízo investigativo lá no céu. E em que data Jesus passou do lugar santo para o lugar santíssimo. Vamos orar. Pai querido, Deus amado, Deus bendito, que amor é esse, Senhor? Quando nos aprofundamos no assunto do santuário, nós ficamos sem palavras, Pai Santo, com a Tua santidade, com a Tua justiça e com a Tua determinação em salvar a cada um dos Teus filhos. Pai querido, que esse audiovisual que ilustrou o sacrifício do Teu Filho Jesus lá na cruz do Calvário, nos ensine ainda, Senhor, a entendermos, a termos consciência de que para nós só existe vida em Ti. Só Jesus é o nosso Salvador, é o nosso intercessor. E nós somos criaturas Tuas, completamente dependentes de Ti. Nos ajuda, Senhor, a entendermos, a aceitarmos e a vivermos de acordo, Pai Santo, com tudo aquilo que Tu nos mostrastes através desse santuário, dessa ilustração, dessa dramatização do plano da salvação. Pai querido, estende a Tua mão poderosa e milagrosa sobre cada um dos Teus filhos, sobre os Teus queridos que nos assistem através da internet e sobre cada um de nós, Pai, que aqui estamos, cumprindo a ordem que Tu nos dás de irmos e pregar o Evangelho a toda criatura, a todo filho Teu. Permanece em nós, continua conosco, nos abençoando, nos livrando do mal, nos protegendo, nos transformando e salvando, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai Santo. Até a próxima semana. Até lá. Fique com Deus. Compreenda melhor o passado, o presente e os acontecimentos revelados por Deus sobre o futuro da humanidade. Ligados na Palavra Profecias.